Eu quero aproveitar que a gente está falando então da possibilidade de perda de patente de Jair Bolsonaro para trazer para vocês quais são os passos desse julgamento para chegar ao momento em que Jair Bolsonaro de fato perderia essa patente. O passo 1 é o Ministério Público Militar apresentar uma ação ao Superior Tribunal Militar. Aí, depois disso, são designados 2 ministros, relatores e revisores no STM. Esses ministros é que vão avaliar o caso e preparar o relatório que seria apresentado. Depois da representação, o réu, no caso a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem 10 dias para apresentar essa contraposição, essa defesa. O passo 4 é o relator e o revisor fazerem as suas avaliações, já baseadas também no que aponta a defesa, e não tem um prazo definido para isso. Esse é um detalhe que a gente precisa chamar a atenção. O relator e o revisor, eles podem levar quanto tempo eles quiserem para apresentar, de fato, digamos, a decisão que será levada ao plenário. E depois que isso acontece, todos os ministros do STM, exceto o presidente, votam em plenário. O presidente só apresentaria o seu voto se houvesse ali um empate, porque são 15 ministros do STM, então se houvesse 7 contra, 7 favoráveis, aí vem o voto de Minerva do presidente do STM. O que, a gente fala, o que pode acontecer... Tudo pode acontecer, mas normalmente por isso que o presidente fica de fora. E tem uma outra questão também, qualquer ministro pode pedir vista do processo. Então, a gente precisa colocar também nessa conta que seria um processo que pode se demorar muito mais do que se imagina, né, Cássio Miranda? Eu já quero ouvir a sua avaliação sobre isso. Exatamente, Evandro. É um processo complexo. O Superior Tribunal Militar não esteve tão nos holofotes como os outros órgãos do Poder Judiciário nos últimos tempos, mas é importante nós ressaltarmos que a dinâmica é quase a mesma. Há um relator, há um revisor. Todos os ministros, com exceção ao presidente, votam, porque o presidente vota, no caso de Minerva, para que ele desempate. São 14 ministros votando, o 15º voto viria pelo desempate. E, obviamente, todos os ministros podem pedir vistas. Então, não é um julgamento que se dará ao longo deste ano. É importante nós ressaltarmos que nós temos uma parcela de ministros militares, uma parcela de ministros civis, por conta de algo que nós chamamos juridicamente de prevenção. Já é preventa como revisora deste processo uma ministra que foi indicada recentemente pelo presidente Lula, a ministra Verônica. Então, há toda uma complexidade jurídica, mas também há uma complexidade política neste caso. Se você me perguntasse, Cássio, o julgamento se dará imediatamente neste ano? Eu acho que não. Todos estes ministros militares têm a possibilidade de pedir vistas e isso vai acontecer. A gente lembra também que a Justiça Militar, nesse caso, não avalia o mérito da decisão que levou Bolsonaro e os demais réus a essa condenação, mas que mesmo parecendo um procedimento simples, que é avaliar a perda ou não dessa patente militar, deve gerar bastante discussão por conta da neblina política em volta desses nomes. Lucas Merreiro, a grande expectativa é de que, de fato, essa perda de patente ocorra agora. Deve ser o mesmo entendimento sobre todos os nomes, ou pode haver ali alguma mudança de vento de acordo com o réu ou o militar que está sendo levado a essa justiça? Olha, Beatriz, qualquer julgamento no Brasil é sempre uma caixinha de surpresa, né? Porque o Brasil é especialista em interpretações extensivas, interpretações novas acerca da lei. Se a gente for ver a letra da lei, é muito clara, né? A partir de um número de anos daquela condenação, já se perde automaticamente a patente. Então, é o que eu apostaria que provavelmente vai acontecer, como vocês bem colocaram ali. Não é o momento de julgar o mérito. Jair Bolsonaro foi condenado por ser um perseguido político ou não. Será que ele tentou de fato dar um golpe de Estado ou não? O mérito da questão já foi resolvido no Supremo Tribunal Federal. Sim, com todos aqueles vícios, com todas aquelas falhas, com todos aqueles apontamentos que nós costumamos fazer aqui, né, que a gente demonstra que foi um processo que realmente não correu da forma que deveria correr. Mas aquilo já foi discutido naquele momento. Agora, o que vai ser decretado, a consequência natural daquilo, é que o Jair Bolsonaro perca a sua patente de militar.
Acácio, você queria falar um pouquinho sobre esse mérito, né? Sobre as maneiras como eles podem interpretar o que vem do Supremo Tribunal Federal para o que vai sair ali do Superior Tribunal Militar, né? Exato, a Bia bem disse. A condenação do Supremo Tribunal Federal não é discutida, ela já está resolvida. Mas o processo na Justiça Militar, neste contexto, julga aquilo que nós chamamos de indignidade para o exercício do cargo. O STM vai julgar se eles são dignos ou indignos para permanecerem no cargo. E isso, obviamente, tem um subjetivismo. Esses 14 ministros vão analisar a partir daquela condenação se há ou não há condições, se há dignidade ou não para que eles permaneçam no cargo. E isso, quando a gente pensa em dignidade e indignidade, carrega muito subjetivismo, especialmente para quem está dentro de uma carreira que a maioria de nós não conhece. Então a gente crava que há possibilidade dele perder a patente, mas eu não diria que é tão certo assim, porque o corporativismo e o subjetivismo às vezes andam de mãos dadas. Nesse caso, se o processo se estender, esfria, isso também pode ser determinante. Exatamente, porque hoje há uma pressão popular, por mais que seja de 50% da população, mas há essa pressão. A partir do momento que as eleições passarem, o resultado já estiver proclamado, a polarização também esfria um pouco. E aí é o momento oportuno, se quiserem não condenar estes militares à perda de patente, para que isso aconteça.